O método OICA. OICA como um acróstico. Você está vendo no seu slide. O de observação, I de interpretação, C de correlação, A de aplicação. O método OICA. E este método OICA, que é o primeiro que nós vamos estudar, você vai aplicar este método em todos os outros métodos, e você vai incluí-lo em todos os outros métodos que nós vamos estudar neste curso. Você já vai entender melhor com o passar das aulas. Então, vamos começar com a observação. O de observação. A observação faz o papel de detetive. Então, agora eu quero que você pense comigo, que você imagine comigo, eu estou aqui na minha sala, estou aqui com o pastor Júnior, que está fazendo esse trabalho da filmagem, e vamos imaginar que aqui na minha sala acontecesse um crime e uma pessoa fosse morta aqui nesta sala. Então, chamaram a polícia e aí veio o detetive da polícia. Ele chega nesta sala e ele encontra uma pessoa morta, ele encontra a janela quebrada, ele encontra vestígios de bala, ele encontra uma arma jogada. O detetive, ele não pode simplesmente chegar e interpretar dizendo logo, a janela está quebrada, então o bandido deve ter entrado pela janela. Ora, por quê? Porque pode ser que alguém que estivesse dentro da casa tivesse cometido o assassinato e quebrado a janela para fazer parecer que alguém de fora entrou. Então, o detetive, o que ele tem que fazer quando ele chega na cena do crime? Apenas observar. Ele não interpreta, ele primeiro observa. Então, o detetive ele tem que ter vontade, persistência, paciência, diligência e cautela. No primeiro momento, o que ele faz? Ele apenas observa e começa a anotar todas as suas observações. Então, é assim que nós fazemos quando nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Nós não podemos já chegar interpretando. Nós primeiro vamos observar. O OICA está dessa forma porque existe uma sequência lógica. Cada uma dessas letras está colocada na sequência lógica. Então, primeiro, nós vamos observar. E agora nós vamos fazer um exercício para ver a observação na prática. Como é que eu faço isso na prática, tá? Da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós fazemos, você está vendo aí no seu slide, verifique o contexto e assinale o limite, que nós vamos chamar de perícope. O que é uma perícope? A perícope é um termo grego que significa cortar ao redor. Nós vamos começar com um versículo só. Vamos começar com esse exercício, com o método OICA, em um versículo. O versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17. É um versículo bastante conhecido pela Igreja do Senhor. A maioria de nós sabe de cor, porque aprendeu na escola dominical, aprendeu nos cultos de ensino e decorou este versículo, memorizou o versículo que diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Agora, eu quero estudar esse versículo, orai sem cessar. Eu quero saber o que significa este versículo. Como aplicar este versículo na minha vida? Então, a primeira coisa que eu faço é verificar o contexto e assinalar o limite, que é a perícope. Você vai entender o que é perícope, mas eu quero que você, então, acompanhe comigo. Eu vou pegar a minha Bíblia e vou abrir aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Agora veja, eu disse verificar o contexto.